Olá nação, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal E aí Mengo, seu novo canal informativo com as informações do nosso Mengão. Ô pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Barbosa, falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, ok? Desde já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele joinha, aquele like, se possível compartilhar esse vídeo para outras pessoas, porque isso aí nos ajuda, nos motiva a cada vez mais vim aqui no nosso canal produzir um conteúdo de qualidade para vocês, falando tudo sobre o nosso Mengão, ok? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse jogão de ontem lá no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde a equipe do Flamengo recebeu a equipe do Vasco e lamentavelmente a gente cedeu o empate para os caras lá no finalzinho, tá? Nossa, pessoal, vou te falar uma coisa, viu? Que tristeza, tá? Que tristeza em saber que a gente estava com o jogo ganho e por vários, como é que se diz a palavra? Por vários motivos a gente conseguiu ceder um empate para esses caras. E vou te falar uma coisa, viu? Se tivesse mais 5 minutinhos, a gente tinha perdido esse jogo lá para eles, tá? Então vamos por partes aqui, tá bom? Vamos começar a falar por partes aqui, para depois a gente juntar todo esse contexto e falar dessa partida aqui, tá? Então vamos lá. Para quem não se lembra, o Vasco poupou o time durante a semana, estratégia do Renato Gaúcho, né? Pôs os reservas lá na Sul-Americana e eles ainda arrancaram uma vitória lá, meteram 3-0 no outro time lá, e eles são os atuais líderes da chave deles lá. Então, ponto positivo pro Vasco, tá? Que eles pouparam tudo do time para enfrentar a gente. O Flamengo foi quarta-feira jogar fora também, foi lá na Argentina. A gente jogou contra a equipe do Estudiantes pela terceira rodada da fase de grupo da Conmebol 2026. Nós empatamos com os caras lá 1-1. E pior do que empatar lá, a gente ainda perdeu uma peça muito importante, que foi o nosso maestro ali no meio de campo, né? Tô falando do caso ali do Arrascaeta, né? Então, para esse jogo de hoje, a gente tinha 4 desfalques, né? 4 desfalques de peso, de qualidade. Eu poderia dizer para vocês que é o motor, é o coração e o cérebro do Flamengo. Essas 4 peças aqui, ó. A gente não tinha a presença do Pulgar, lesionado. A gente não tinha a presença do Paquetá, lesionado também. E a gente não tinha a presença do Arrascaeta, que se lesionou nesse jogo do Estudiantes, né? O Arrascaeta, eu me atrevo a dizer que ele volta agora para o Flamengo só depois da Copa, porque a recuperação dele vai ser, bem dizer, no comecinho da Copa. Então, assim que ele recuperar, ele já vai viajar para os Estados Unidos, sendo convocado, e vai jogar a Copa do Mundo. Então, eu aposto minhas fichas que ele só volta depois da Copa, tá bom? Então, voltando aqui para o assunto. Além dessas 3 peças, a gente ainda tinha a não presença do Carrascal, né, aqui no jogo. A Carrascal cumpria a suspensão, então na verdade nós tínhamos 4 peças ausentes. Pulgar, Paquetá, Arrascaeta e Carrascal. Essas 4 peças não puderam jogar, né, no jogo de hoje. Mas vamos lá agora destrinchar essa partida, pessoal. Vou falar uma coisa para vocês. Ontem, Santos vai lá na casa do Palmeiras, no Arenas Parque lá, arranca um empate heróico lá, joga de igual para igual com os caras, teve a oportunidade até de vencer, fez a parte deles lá, tirou 2 pontos do Palmeiras, nos ajudou demais. Nos vídeos anteriores eu estava secando o Palmeiras, eu falava, Santos, vai lá, nos ajuda, se você empatar você já ajuda, se você vencer vai ser melhor ainda. Aí o Santos vai lá ontem, tá vendo os lances lá, o Santos vai e arranca o empate lá. Pronto, eu pensei, hoje, se a gente vencer os caras, essa diferença de 6 pontos, ela cai para 4, né? E a gente melhora o nosso saldo de gol, a gente melhora o nosso número de vitória. Depois que a gente tem um jogo a menos contra a equipe do Mirassol, tá? A diferença ia cair para 1 ponto. E depois teria o confronto direto contra os caras. Aí o Flamengo começa bem a partida, faz 1-0 com o Pedro aos 7 minutos, né? Beleza. Depois teve aquelas trocações, ambas as equipes procuraram ser envolvente, procuraram o jogo, procuraram atacar, dando contra-ataque, né? O Varela tira um gol que era feito ali do Vasco, com um pezinho. Depois o Flamengo errou um gol com o Pedro, errou um gol com o Luiz Araújo, errou um gol com Samuel Lino. Teve várias oportunidades de fazer 2-0 no primeiro tempo, fazer 3. O Vasco foi para cima, não ficou atrás, deu espaço, teve aquelas trocações. Aí acabou o primeiro tempo. Deem o segundo tempo. Segundo tempo, né, aos 15 minutos, o Flamengo vai dar aquela desacelerada, né? Mas mesmo assim,
consegue um pênalti lá dentro da área, o cara calça o Pedro lá, pisa no pé do Pedro, pênalti pro Flamengo. Jorginho vai, bate, converte, 2-0 pro Flamengo. Aí depois do 2-0, o Flamengo parou, cara. O Flamengo parou, ficou estacionado, não procurou mais jogar bola, procurou administrar a partida, né? O Renato Gaúcho, muito inteligente, fez algumas mudanças, oxigenou o time ali, e o Vasco, como já não tinha nada a perder, se tratando de um clássico, né? O Vasco foi para cima, começou a cruzar a bola. Aí tomamos aos 38 do segundo tempo, tomamos o primeiro gol do Robert Renan, zagueiro do Vasco. Cara do céu, eu tava vendo os lances aqui na televisão, tinha 3 jogadores do Flamengo cercando esse cara. Depois, se vocês reverem o lance, tava o Eric cercando ele, o Everton Araújo, tinha o Léo Ortiz um pouquinho na frente e o Léo Pereira atrás. Bate o escanteio, ninguém sobe, Léo Ortiz sobe mais uma vez, perde o tempo da bola, perde o time, o Robert acompanha a jogada, acerta uma cabeçada linda lá e acerta um foguete no Rossi, o Rossi nada pôde fazer, 2-1. Aí o Flamengo fez algumas alteranças lá, né? Entrou o Saul pra mim também, cara. Ô, Saul, vou te falar uma coisa, viu, cara? Ai, meu Deus do céu, já vou falar de você, viu, Saul? Mas deixa eu acabar de concluir aqui meu raciocínio aqui, porque eu vou te falar, viu, pessoal? Hoje tá difícil, viu? Hoje eu vou dormir com esse empate sabor derrota, viu? Porque eu vou te falar, não é fácil não. Aí depois, no finalzinho, né? Tem um cruzamento lá na área. Aí o nosso ex-jogador Hugo Moura vai e faz 2-2 empatando aos 51 do segundo tempo. Aí eu fiquei pensando, gente, é para acabar com o Pequi de Goiás, não é, cara? Você ganhando de 2-0, vocês me cedem um empate, né? Para a equipe do Vasco, uma equipe muito abaixo do Flamengo, tecnicamente. Mas por isso que eu falo, cara, futebol é uma caixinha de surpresa, futebol tem que ter respeito. Era um clássico, né? O Vasco não tem nada a ver com isso, o Vasco já está engasgado com a gente tem anos. Todos os anos o Vasco tem sido uma pedra no nosso caminho, essa é a verdade. E o Vasco nesse ano não vai ser diferente, né, cara? Se a gente não se impor fisicamente, tecnicamente, mentalmente, cara, a gente não vai ganhar dos caras. Porque os caras, depois que eles tomaram o primeiro, tomaram o segundo, eles foram pro jogo. Eles começaram a martelar, toda hora cruzando bola. E uma coisa muito importante, pessoal, o Flamengo tem uma deficiência nas bolas aéreas, não é de hoje. Quem acompanha o canal, quem acompanha meus vídeos aqui, eu sempre falo, o Flamengo tem uma deficiência que passa jogo, entra jogo, passa jogo, ela se repete. Esse primeiro gol aqui do Robert Renan aqui, ó, tinha 3 jogadores do Flamengo lá dentro da área, cercando esse cara. O Everton Araújo um pouquinho na frente, ninguém abraçou o cara, o Léo Pereira pra cá um pouquinho e o Léo Ortiz na frente. Aí a bola passa pela cabeça do Léo Ortiz, que erra o time da bola. O Robert Renan não tem nada a ver com isso, ele acreditou, acompanhou a jogada, deu um foguetaço lá e matou. Mas o Flamengo, todo jogo, o Flamengo sofre com bola na área. Tem uma deficiência enorme. Esse segundo gol que o Flamengo tomou aqui, ó. Tava tinha um menino ali, o Alcian, e tinha mais outro menino ali cercando ali. Eles conseguiram cruzar a bola e fizeram o segundo gol. Cara, só vou começar agora pelo o Alcian. O Alcian, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você é menino novo, você tem 20 e poucos anos, você entrou no segundo tempo, cara. Você entrou no segundo tempo, você tinha que ter corrido mais, ter marcado mais, ter dado mais explosão, ter dado mais velocidade pro Flamengo. Você é um cara que treina, você é um cara novo. E eu vou te falar uma coisa, cara, não queria falar isso não, porque eu não vou pôr a derrota do Flamengo nas suas costas não, tá? Não vou pôr não, porque assim, foi um monte de fatores que originou o empate aí. E se tivesse mais 5 minutos, a gente teria tomado esse gol. A culpa é da direção, a culpa é do BAP. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Cebolinha, esse Saul aí, o De La Cruz, o Seninha, esse Orcian, cara, esses caras, eles não merecem estar jogando no Flamengo. Não merecem. Eles não entregam, tá? Não entregam. Vamos começar ali pro Orcian. O Orcian, você é um menino novo, você treina todo dia, você entrou no segundo tempo, tá bom? Você entrou no segundo tempo, cara. Você foi entrar lá já faltando, acho que 15 minutos ou 20 minutos para acabar a partida. Você não consegue fazer um pivô, você não consegue prender uma bola,
Você tem o mesmo corpo do Plata, o Plata joga bola muito melhor do que você. Você não consegue correr com a bola. Você é um alvo fácil para marcação dos adversários. Então, assim, sinceramente, cara, a culpa nem é sua, a culpa é da direção. Porque os jogadores, cara, o Flamengo não pode ficar segurando o jogador para estar ocupando o espaço de outros jogadores. O jogador que não entrar, não entregar, não pode estar ali compondo o banco pro Flamengo, cara. Tem que passar esses jogadores para frente. Tem que vender esse menino aí, ó. Tem que passar ele para frente, emprestar aí para ele ganhar ritmo. Porque toda vez que ele entra, ele não entrega. E ele tá ocupando espaço de outro jogador. De La Cruz, é a mesma coisa. De La Cruz é problema crônico no joelho. Aí, conforme se inventar, não pode jogar. Se, vamos supor, joga um jogo, tem que ficar 3, 4 jogos para descansar. Não pode jogar em campo sintético, né, grama sintética. Tem uma deficiência muito grande, não arma que nem o Arrascaeta. Então, gente, tem uns jogadores aí que não dá, cara. Tem jogadores aí que você tem que dar linha. Tem que dar linha na pipa. O Ayrton Lucas lá. O Ayrton Lucas, para ele fazer uma partida boa, ele tem que jogar 8 jogos. Ele vai jogar 8 jogos, ele vai fazer uma partida boa. Os outros 7 jogos, ele vai fazer 6 regular e um péssimo. Aí por aí vai. Então são jogadores que você tem que ir dando linha, cara. Sabe por quê? O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro em caixa. Esse jogador que não está entregando, por mais que treine, corra, é bonzinho, é legal, mas, cara, se você entrar e não entregar, passa esses caras pra frente. A mesma coisa do Cebolinha, não sei o que está acontecendo, não, Cebolinha não está entrando, Cebolinha já falou que não quer ficar, o Flamengo também não está querendo ficar. Aproveita agora a janela do meio do ano, meu amigo, pega esse jogador, chegou a proposta, passa isso pra frente, cara, passa pra frente, porque isso aí não contribui em nada, não ajuda. Aí eu não sei o que está acontecendo, por que o Cebolinha não jogou hoje, cara? Por que ele não está jogando? Ele não jogou contra o Estudiante, ele não jogou hoje, né? Não dá, cara, não dá. E o Flamengo também, ele tá assim agora. O Flamengo faz um, faz dois, aí fica aquele toque-toque, toque-toque. Hoje ele não foi efetivo, né? Se tivesse pelo menos ter sido efetivo, né? Tinha concluído mais, tinha feito o terceiro, o quarto gol, e a gente tinha matado a jogada. Então faltou raça, faltou garra, faltou efetividade, né? No finalzinho ali, ó, era nítido que o Flamengo, o físico morreu, né? Essas ausências aqui dessas peças aqui tá fazendo falta, vai fazer falta, tá? Você ficar sem Pulgar, sem Paquetá, sem Arrascaeta, sem o Carrascal, faz falta em qualquer time. E as peças que entraram não substituíram, não deixaram o nível no mesmo, não deixaram o nível do jogo no mesmo time, né? No mesmo tempo, na mesma pegada. Então, pessoal, não dá, infelizmente não dá. Aí você pega uma equipe que está um pouquinho morta. Um pouquinho não, estava morta no segundo tempo. Aí você pega o Vasco, já está engasgado com a gente, que já estava com sangue no olho, estava querendo um empate. Saiu o primeiro gol, saiu o segundo. E eu vou te falar uma coisa, viu? Graças a Deus que o juiz acabou. Graças a Deus, porque se tivesse mais 5 minutinhos, a equipe do Vasco tinha virado. Aí seria uma virada histórica, tá? Ah, aí os caras estão comemorando na internet. Ah, mas tem que comemorar mesmo, cara. Tem que comemorar, ué. Os caras jogando com uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Jogando na casa dos caras. No caso aí, no nosso campo. Clássico local. Tem anos que o Vasco não ganha. Aí o Vasco perdendo de 2-0 empate, tem que comemorar mesmo, cara. Não, a gente tem que achar ruim, né? A gente tem que achar ruim do nosso elenco que não ajudou, que não jogou, não fez nada, tá? Hoje era jogo pra gente diminuir a diferença, aumentar nosso saldo de gol, aumentar nosso número de vitória. Infelizmente, assim, graças a Deus que ontem o Santos empatou com o Palmeiras, né? Graças a Deus. Porque se o Palmeiras tivesse ganhado ontem, aí tinha aberto mais 2 pontos de vantagem. Aí a vantagem de 6 já era para 8, né? Galera, vou te falar, viu? Pessoal, eu vou falar aqui os próximos jogos do Flamengo, tá? Porque da partida de hoje não tem mais o que falar não, tá? Foi uma partida muito abaixo, o Flamengo não produziu, não foi efetivo, não foi letal, né? Fez alguns jogos lá, fez alguns gols, mas tomou o empate, poderia ter tomado a vitória, essa é a verdade, né? Então deixa eu falar aqui a próxima sequência dos jogos do Flamengo aqui pra gente finalizar o vídeo aqui e vamos ver o que o Léo Jardim vai fazer daqui para frente, viu? Então, hoje o Flamengo jogou com o Vasco, né? Agora, quinta-feira que vem, o Flamengo vai lá na Colômbia jogar com o Estudiantes o Independente de Medellín pela 4ª rodada da fase de grupo. Nós temos que vencer lá. Se a gente vencer os caras lá, bem dizer, a gente carimba a nossa classificação.
Depois o Flamengo retorna aqui para o Brasil, vai lá no Rio Grande do Sul jogar pelo Campeonato Brasileiro, 15ª rodada do campeonato, vai pegar o Grêmio vai estar recebendo a gente. Esse jogo vai ser no domingo, às 7h30. Depois o Flamengo vai lá na Bahia, no Barradão, jogar o segundo jogo da 5ª fase de grupo da Copa do Brasil, tá? Primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo ganhou de 2-1, poderia ter feito 3-1, 4-1, mas foi só 2-1. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? O professor Léo Jardim vai ter que ir com a cavalaria total, máxima, todo mundo focado nesse jogo, vai ter que ser uma mobilização, porque o Vitória está jogando muito bem, Vitória é time de Série A, tem batido em vários times lá nos seus domínios, e se o Flamengo entrar com salto alto, vou te falar uma coisa, vai ser eliminado, tá bom? Já vou te dizer isso aqui agora nesse vídeo aqui, tá? Aí depois o Flamengo vai pro Sul de novo, vai lá no Paraná enfrentar o Atlético Paranaense no domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E depois, numa quarta-feira que vem, dia 20 de maio, o Flamengo recebe Estudiantes de La Plata, da Argentina, lá no Maracanã, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2026. Só esses joguinhos, viu, pessoal? Só esses joguinhos básicos aqui que o Flamengo tem. E uma coisa, eu queria até deixar uma coisa bem assim, destacar aqui, que eu fiquei preocupado aqui, porque hoje, no finalzinho do jogo, o Plata deu um pique ali no finalzinho para pegar uma bola, então ele deu uma esticada lá, parece que deu até um estiramento na coxa dele, tá? É preocupante, porque se a gente perder o Plata, meu amigo, aí lascou, viu? Aí lascou, mas lascou bonito, viu? É um lance lá que dá um pique lá, aí dá aquela fisgada. Vamos torcer para não ser nada grave, né? Não ser nenhuma lesão, grau 1, grau 2, grau 3. Porque se for só uma fisgadinha de leve, põe um gelo ali, bate um spray, né? Dá um descanso para ele. Depois ele está apto para estar voltando. Agora, se deu aquela fisgada, deu aquele rompimento de ligamento ali, de alguma coisa, aí lascou, viu, galera? Aí vou te falar uma coisa. Vamos torcer para não ser nada, vamos torcer para ser coisa bem simples, pôr um gelinho e passar, tá bom? Pessoal, é isso aí, viu? Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar longo, né? É com muita tristeza que eu falo sobre esse vídeo hoje, né? A gente ganhou 2-0, deixou o Vasco empatar, né? Poderia ter tirado 2 pontos de salto hoje em relação à equipe do Palmeiras, mas é isso aí, né, cara? O futebol é uma caixinha de surpresa, tudo acontece, e se você não se impor, se você não for forte fisicamente, se você não tiver vontade de vencer, e não quiser vencer, meu amigo, dificilmente vai acontecer, como é que se diz, a vitória vai vir, né? Méritos hoje pro Vasco, né? Eu sou flamenguista, mas eu tenho que falar a verdade. O Vasco procurou fazer por onde, procurou empatar, tanto é que empatou, se tivesse mais 5 minutos eles tinham virado. Então, mérito do Vasco, que foi para cima, se doou, lutou, foi aguerrido, né? Essa é a verdade. Vamos dar os méritos pros caras, né? E a gente tem que fazer uma análise profunda do que foi o jogo hoje, procurar entender esses fatos aí, porque aconteceu de tudo hoje no jogo, né, cara? Aconteceu de tudo. Jogadores que entraram e não entregaram, jogadores que erraram o gol, jogadores que foram fominha. Teve um caso ali do Saul ali, tem uma hora que o Saul tá de frente pro gol lá, o Bruno Henrique aberto do lado esquerdo, e vê dá um toque pro Bruno Henrique, aí vai, limpa de novo pra direita e bate. Aí ele achou um caminhão de perna na frente e travou ele. Então, cara, assim, foi... hoje, sabe o que tem que acontecer? O Léo Jardim tem que pegar o vídeo de hoje do jogo, chamar os caras e falar, ó, o que aconteceu aqui, tá vendo isso aqui, ó? Subiu errado, marcou errado, deu espaço aqui, não foi aguerrido, mas é o fato que no segundo tempo o Vasco, né, fisicamente sobrou, né? E o Flamengo sentiu, essa foi a verdade. Pessoal, então tá bom, vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá? Meu muito obrigado, fica com Deus aí, até mais, tá bom? Fui, galera!